Será que eu sei como fazer isso ainda? Essa série de vídeos está sendo possível pelo apoio da Beermax. A Beermax é uma empresa que fabrica equipamentos automatizados para a produção de cerveja e agora conta com um sistema exclusivo para controle de temperatura para fazer fermentação láctea. Dá para fazer tanto a abraçagem na panela e sem tirar o moço da panela nem nada, fazer a própria fermentação ali mesmo. E você vai poder fazer com muito mais facilidade as cervejas sours. E além disso, eles deram um cupom de 10% de desconto pra gente. Se você usar o cupom BEERSCHOOL10 quando for comprar a Beermax, você vai ter 10% de desconto nas compras à vista até o final do ano. Olá, cervejeiros, sommeliers e entusiastas de cerveja, bem-vindos depois de um grande jejum de vídeos técnicos a mais um episódio técnico do Beer School, ou pelo menos a mais um começo de episódio técnico do Beer School. Passou o Beer School Labs, ou na verdade não passou ainda, né? Tá rolando o Beer School Labs. Atualmente a maioria das cervejas está só finalizando o processo de regulamentação. Tem uma ainda maturando, mas enfim. E depois de todo esse trabalho que deu a mais o Beer School Labs, finalmente deu para pensar em reestruturar o Beer School e voltar para os episódios técnicos sobre o Beer School, que é por isso que a gente está aí, né? O Beer School está aí por causa dos episódios técnicos. E a gente vai começar agora uma série de vídeos que eu já estava demorando demais para fazer, e uma série que eu sempre quis fazer, que é a série sobre cervejas sours. Mas dessa vez vai ser diferente. Eu tenho uma programação toda certa, com dias da semana para sair cada episódio. Vou deixar a programação aqui embaixo, que vai englobar pelo menos toda a parte inicial da série. Depois, se houver demanda, a gente avança e aprofunda no tema. Se não houver demanda, a gente encerra o tema e começa novos temas. Mas o fato é que a partir de agora todos os vídeos que eu falar que vai ser uma série vão estar escritos embaixo, todos os episódios da série e todas as datas estimadas para eles sair, né? É estimado porque às vezes não tem como. E nesse nosso primeiro vídeo eu queria falar uma coisa que eu sempre falo quando eu dou palestras sobre sour, que é sobre como é diferente, como é interessante braçar sour, mesmo se você não gosta de sour. E eu acho que sour ela tem um monte de problemas aí e sofre muito preconceito. Então a primeira coisa que eu quero perguntar é, se você puder, deixa por favor aqui nos comentários. Você gosta de tomar sour? Você toma sour? E se a resposta for não, que se você não gosta de tomar sour, eu acho que existem muitas formas de você começar a gostar, não sei se de tomar, mas no mínimo de gostar do processo de produção de sour. E eu tenho dois motivos bem legais para isso. E a primeira coisa que eu falo está relacionada ao porquê que a gente faz cerveja. A gente começa fazendo cerveja por um motivo. A gente começa a fazer cerveja porque a gente, sei lá, muita gente pelo menos começa a fazer cerveja porque acha que vai economizar dinheiro para tomar cerveja. E isso não é verdade, isso quase nunca é verdade. Pode ter um ou outro aí que acaba economizando, mas se a gente for fazer as contas de tudo que a gente já investiu em equipamento, do tempo que a gente investe, da parte de energia, insumo, tudo, a gente com certeza gasta muito mais dinheiro fazendo cerveja do que se a gente pegasse todo esse dinheiro que a gente investiu na cerveja e comprasse em cerveja. Então a gente não faz cerveja por causa do preço. A gente faz cerveja porque a gente gosta da técnica, a gente gosta de desenvolver a técnica, de criar coisas novas. E eu imagino, e peço mais uma vez que vocês deixem no comentário se vocês concordam comigo. A gente gosta do processo de criação, a gente é curioso por isso. E a gente pode ver isso pelo grande emaranhado de gambiarras e adaptações e muitas coisas que os cervejeiros caseiros fazem, que é quase marca registrada do cervejeiro caseiro. Só que o processo de produção de uma cerveja normal, uma cerveja que não é sour, é um processo extremamente bem definido já. Você pode ser a primeira vez que está assistindo um vídeo do Beer School, pode ser a 100ª vez que está assistindo um vídeo do Beer School, pode ser tá no começo da produção da cerveja, pode estar aí há anos. Se eu perguntar como que é o processo de produção de cerveja para vocês, invariavelmente a resposta ela vai ser muito parecida.
O processo de produção começa, pega, moe o malte, coloca na água, eleva a temperatura, faz as transforma em açúcar, lava, aí fica, filtra, aí ferve o adubo para fermentar. Essas etapas do processo, elas nem sempre foram exatamente assim, exatamente nessa ordem, só que elas foram convergindo com o tempo para uma técnica ótima. E hoje a gente tem uma técnica ótima de produção de cerveja, e eu afirmo categoricamente que a maioria das pessoas hoje faz cerveja muito melhor do que era feito antigamente. E mesmo se você usa processos diferentes, se você usa brew in a bag, se você usa, sei lá, sistema Hermes, se você faz aquelas infusões que nem usa chama, que é o método que os americanos mais usam, é tudo muito parecido, as etapas são as mesmas. Muda um pouquinho a técnica, mas as etapas são fundamentalmente iguais. E quando a gente passa para sour, isso aí não é verdade, não é necessariamente verdade. Quando a gente faz sour, a gente tem basicamente dois processos de fermentação. O processo de fermentação ácida, seria na maioria dos casos o processo de fermentação lática, né? Porque apesar tem outro tipo de ácido que faz no meio, mas ele não é muito gostoso. Então basicamente a gente tem a fermentação lática e a fermentação alcoólica. A fermentação lática, ela é bem diferente da fermentação alcoólica, ela tem temperatura ótima, diferente, por exemplo, não é nada incomum ter uma fermentação lática a 49 graus. E enquanto a fermentação alcoólica, a gente sabe ali que está entre os 10 e os 20 graus as temperaturas que a gente mais usa. E a gente pode aplicar, então, essas duas fermentações aí e os processos que envolvem ela em diversas maneiras possíveis e criar processos próprios, porque não está otimizado ainda o processo de produção de uma cerveja sour. Obviamente, com um processo chamado Kettle Sour, que está aí tá dentro uma das coisas que a gente vai falar nessa série, existiu uma popularização muito grande porque foi um processo muito fácil de fazer sour por meio do Kettle Sour. Mas se a gente quiser fazer fermentação lática antes, fazer fervura e lupulagem depois fermentação alcoólica, ou se quiser fazer fermentação alcoólica antes, fermentação lática depois, ou se quiser fazer tudo junto, fermentação alcoólica com fermentação lática, com Brettanomyces, e fazer tudo isso numa cerveja que vai levar 3 anos para fermentar, é possível. Se você quiser fazer a fermentação lática em 12 horas e a fermentação alcoólica no tempo normal e fazer uma Berliner Weisse aí, por exemplo, em 2 semanas, é possível. Então a gente tem um espectro de criação absurdo. E eu tô aqui na cerveja artesanal pela criação. E eu imagino que muitas das pessoas, principalmente vocês que assistem o Beer School, que tem essa pegada mais técnica, tá aqui por causa da criação. E se a gente está aqui por causa da criação, nada mais legal do que poder brincar com sour. Sour dá muita liberdade. Bom, essa é a primeira parte porque eu acho que é interessante abraçar sour. Vamos para a segunda parte porque eu acho que pode ser interessante mesmo se você não gosta de fazer cerveja sour. Ou de tomar, na verdade, né? Há quanto tempo você faz cerveja artesanal? Se você começou quando, sei lá, deu aquele boom assim que começou a ter produtor artesanal, que foi quando eu comecei mais ou menos, por volta de 2010, na época a moda era IPA. Existiam muito poucas referências de cerveja artesanal no mercado e começou a surgir bastante cervejas do tipo IPA. E o que era a definição de uma IPA para nós naquela época? A cerveja IPA era uma cerveja que era muito mais amarga e tinha muito mais lúpulo. Ponto. E aí a gente achava cervejas no mercado que começaram com 40 IBU, depois 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 IBU. E a única coisa que era preocupado numa IPA era o IBU, se a cerveja era amarga e mais forte e mais potente. Outros aspectos não eram muito levados em consideração. E eu aposto que se a gente pegasse uma IPA daquela época e tomasse hoje, ninguém ia gostar. Quando as pessoas começaram a produzir mais IPA, o que aconteceu? Foi sendo visto que tinha outras nuances que podiam ser aproveitadas. A gente podia partir por equilíbrio. Uma boa IPA ela era necessariamente equilibrada, o amargor tinha que se equilibrar para o dulçor. E mais recentemente começou a se explorar muito a parte aromática do lúpulo, a ponto da parte amarga ficar de lado. Hoje, ouso dizer, pelo menos para mim, a parte amarga não é a principal parte que a gente explora no lúpulo. Para mim, a principal parte que a gente explora no lúpulo é a parte aromática. A sour ela sofre a mesma coisa, mas de uma forma muito mais grave. Porque o que é uma cerveja sour hoje? Uma cerveja sour é uma cerveja azeda.
E aí começa a fazer cerveja, sei lá, pH base aí, vamos supor 3.6, que já é uma cerveja razoavelmente ácida, aí 3.4 bem mais ácida, aí 3.2 extremamente mais ácida, aí 3, já tomei 3, 2.8. E as coisas que são exploradas na sour basicamente são a acidez, enquanto existem muitas outras coisas que podem ser exploradas. Não é uma cerveja porque é muito azeda que tá boa. E eu digo que é muito mais grave com as sours porque no quesito de sour a gente não tem muita referência. Bom, pelo menos não tinha até o começo desse ano. IPA até na época, mesmo que não tinha tanta IPA no Brasil, existiam referências internacionais bem legais de IPA. Só que a sour, o boom das sours, principalmente das sours jovens, que vai ser o maior foco dessa série de vídeos, é uma coisa que se repopularizou faz muito pouco tempo, uma história recente, até na história americana se repopularizou. Então ter referências de cervejas sours não é algo tão fácil assim quanto era na época talvez ter referências de IPA. Por isso talvez se você provou sour uma ou outra até hoje e não gostou, saiba que não é, ou possivelmente não é culpa da sour em si, mas talvez culpa da própria cerveja que você tomou. E não, aquela cerveja que você fez e azedou espontaneamente, aquilo lá não é uma sour. Não dá para considerar que o seu amigo fez, ficou azedo e falou que era uma sour, não necessariamente é uma sour que tenha relevância aí no meio. Então, por esses dois motivos, eu convido vocês a entrarem comigo nessa série sobre produção de sours e desvendar os mistérios aí da acidificação e das duas fermentações que fazem uma cerveja extremamente refrescante, extremamente gostosa, que não é só modinha, sour não é só modinha, ela tem um potencial extremamente grande, principalmente em regiões quentes aqui no Brasil. São cervejas muito baratas de ser feita em comparação com a outra modinha da New England IPA aí, que são cervejas extremamente caras. E aí você vê a sacanagem do mercado, né? A sacanagem do mercado é explodir o New England IPA por R$40 a lata. E aí deu uma explodida em sour aí com o Festival Brasileiro de Cerveja desse ano, e aí a CV Sour por R$40 a lata também, enquanto o sour sei lá, na minha opinião é a cerveja mais barata que tem para fazer. Não sei que você adicione fruta e seja fruta cara, mas a sour, a base da sour, gente, vocês fazem com a água de lavagem de uma cerveja qualquer. Estou exagerando, mas é isso aí. Então, por favor, se vocês gostam do tema, têm interesse no tema, continuem seguindo aqui o Beer School, acompanhem, olhem na descrição aqui o cronograma dessa nova série e aguardem coisas novas aí no Beer School. Depois de um tempo parado, a gente sempre volta mais empolgado e eu tô muito empolgado para continuar com isso aí. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.